voltando ao assunto nosso do podcast, o Constantino, quem, no final das contas, sai vencendo nesse embate aí com o governo? Claro, os grevistas tiveram a pauta atendida, mas politicamente, como que você vê isso daí? Quem que são os políticos que saem fortalecidos desse episódio ou ninguém sai fortalecido? Olha, eu sou da crença, e eu escrevi um texto Brincando de Revolução em 2013. Eu resgatei esse texto esses dias para jogar na cara desse pessoal que estava me atacando da minha mudança de postura, né? Falando o seguinte: olha, eu sigo princípios e coerência. Não importa se a pauta é do meu lado ou não, entre aspas, né? Os métodos importam. Para mim, eu não sigo a máxima de que os nobres fins justificam quaisquer meios, ou então de que é necessário quebrar alguns ovos para fazer uma omelete. Essa não é a minha praia. Então, se é Black Bloc, turma do passe livre, ou se é caminhoneiro querendo redução de imposto, se for essa a pauta, e não era, né? De repente a turma achou que os caminhoneiros tinham lido Milton Friedman, enfim. Mas se a pauta é de lá ou de cá, não importa muito. Eu estou mais preocupado com os meios, com os métodos. Então, eu resgatei o texto de 2013 falando o seguinte: brincar de revolução é muito perigoso. Por quê? Porque essa é a praia da esquerda, essa é a área de atuação da esquerda. Quem é que tem tempo para ficar paralisando as ruas? Quem é que tem tempo para ficar sem trabalhar? Quem é que tem verba para não depender do salário no fim do mês ou do cliente pagando as contas? É a esquerda, que vive de sindicato, de dinheiro nosso. Então, essa brincadeira de quanto pior, melhor, de tocar o caos e achar que vai render fruto para você, essa brincadeira é muito perigosa, o tiro costuma sair pela culatra. Então, o meu alerta foi o seguinte: isso é o terreno de atuação da esquerda. Quem vai se aproveitar disso são os Boulos e Ciros da vida. Agora, num primeiro momento, como houve uma aceitação, mesmo com um certo custo inicial da maioria, né? Acredita-se isso, porque as pesquisas logo mostraram que não era bem assim, e aí explica a mudança repentina de Bolsonaro e companhia. Mas quando havia essa compreensão do fenômeno e uma aceitação apesar dos custos, é óbvio que o beneficiado era o Bolsonaro. É óbvio, porque a pauta é dele, né? Contra o sistema, contra esses corruptos que estão aí, todos não prestam, queremos mudanças radicais, intervenção militar, é o Bolsonaro. Vamos colocar os militares no poder pelo voto, como ele disse hoje. Claro, ele quer ele sendo eleito ali na frente. Agora, o problema é que, de novo, você não controla. Então, era uma questão de mínima inteligência, perceber que o tempo jogava contra isso. Porque à medida que vai faltando verdura nos supermercados, à medida que o idoso, o senhorzinho, não consegue chegar no hospital, à medida que a polícia não consegue fazer o seu trabalho porque falta gasolina, à medida que o bebezinho está chorando e você não consegue comprar uma comida fresquinha para ele, é óbvio que a população vai se voltar contra esse troço. É óbvio. Então, não ter percebido isso é um erro estratégico assustador para um militar, né? Mergulhar de cabeça numa guerra que você não vai ter como vencer. Então, na minha opinião, da forma que está se desenrolando o fato, né, o fenômeno, eu acho que não vai ser bom para quase ninguém, porque a população vai se voltar contra os grevistas remanescentes. A expectativa que eu tenho é da coisa ir suavizando, porque muitos queriam ali essa boquinha mesmo, e a boquinha foi atendida. Agora, isso não quer dizer que não ficou evidente que o clima está totalmente revolucionário e os nervos à flor da pele. Então, isso é positivo para Bolsonaro, desde que não saia de controle, desde que ele chegue logo ali nas eleições e consiga. Eu até escrevi um raciocínio que foi até uma reflexão do Alexandre Borges, de qual seria o intuito de alguém que está liderando todas as pesquisas, né, de instigar esse tipo de coisa. Porque a sensação que fica é a seguinte: o cara sabe que está ganhando, mas que vem aí a máquina de moer reputação, que vem o tempo de televisão, os cabos eleitorais, toda a máquina do establishment, né, que o PMDB tem, o PSDB tem, o PT tem, e que ele tem um nicho de 20%, 25%, mas que não é o mesmo que conseguir um voto majoritário, uma eleição que tem voto majoritário.
Então, a sensação que fica é aquela assim, olha, eu estou ganhando, mas vamos antecipar a decisão para o tapetão aqui e melar o jogo. Porque não faz sentido um cara que está liderando e a turma falando em ganhar até no primeiro turno, tocar o rebu desse jeito, instigar, jogar lenha na fogueira, não faz sentido. Então, ele estava achando que esse clima era favorável a ele, é verdade. A pesquisa que saiu aí em São Paulo, no meio do turbilhão, colocou ele avançando em relação ao Alckmin, em São Paulo, tá? Só que tem um limite para isso. E o limite é à medida que as pessoas começarem a ficar de saco cheio da brincadeira de revolução. E aí vem a esquerda se apropriar dessa história. Então, ele já percebeu isso e está recuando. Tem até mérito nisso, vai lá, apesar do oportunismo, tem um mérito de você perceber antes que seja tarde demais, se não foi tarde, tá? Porque eu vi muita gente abandonando o barco, muita gente desistiu de apoiá-lo ou de defendê-lo porque viu o oportunismo e viu que ele estava incentivando um troço que não dá para defender. Então ele vai ser cobrado dele isso, vai ter um custo político, porque a coisa saiu de controle. Agora, se ficar só naqueles primeiros dias ali, naquela mensagem, naquele fervor, ele é o grande vencedor, sem dúvida alguma, porque a mensagem ecoa com o que a turma antipolítica está repetindo, né? Todos não prestam, dane-se o sistema, abaixo establishment e vambora.